Um abacate não é simplesmente 16% de carboidrato, com 5% de proteína e 4% de fibra só. Não só isso. Ele é muito mais do que isso. Ele é 80% de gordura e, diga-se de passagem, gordura da boa, muito boa. Em pensar que foi classificado por décadas como um alimento ruim, nocivo à saúde, exatamente em razão pelo seu alto teor de gordura. Só não sabíamos que era uma gordura benéfica. Bom, e no vídeo de hoje é exatamente sobre isso que vou falar. O assunto hoje vai ser sobre gordura. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou Júlio Semar, criador desse canal, especialista em nutrição, suplementação, que está sempre trazendo assuntos aqui voltados à nutrição, suplementação, assuntos sobre a melhor forma de um processo de emagrecimento, assuntos sobre problemas cardíacos, como tratar, como otimizar o seu dia a dia quando você tem essas patologias, também sobre diabetes tipo 1 e 2, enfim. Se você gosta desse tipo de informação, deixa seu joinha, deixa seu like. E se você quer continuar recebendo esse tipo de notificação, esse tipo de conteúdo, esses tipos de informações, em algum lugar dessa telinha aí tem uma frasezinha escrito inscreva-se em vermelho. É só você clicar aí e você vai passar a fazer parte dessa comunidade e se tornar mais um inscrito. Fechado? Vamos continuar, vamos seguir com o vídeo. Bom, para continuar falando desse assunto, eu devo falar de uma pessoa que foi considerada um dos gigantes da ciência nutricional. O Dr. Ancel Keys, um norte-americano, muito famoso na época. No ano de 1904, o Dr. Keys liderou o desenvolvimento das rações K. Exatamente o que eu estou falando. Ração, gente. Ração. Essa comida que a gente conhece hoje como comida de animal, de cachorro, de gato. Hoje se usa muito ainda nesse mundo militar das Forças Armadas. Mas foi exatamente isso. Ele liderou esse movimento. Ração K. E como eu já falei, que constituiu a base da nutrição militar nos Estados Unidos. Ele basicamente estudou os efeitos das restrições calóricas, mas Keys ficou famoso mesmo, Dr. Keys ficou famoso mesmo quando ele realizou um experimento, uma experiência que ficou famoso e deram o nome de Estudo dos 7 Países. E também foi considerado uma pesquisa observacional de longo prazo sobre dietas e doenças cardíacas. Nos anos, no fim, após a Segunda Guerra Mundial, depois de ter sido considerado um dos renomeados médicos, ele fez afirmações baseado numa pesquisa pessoal dele, como foi dito aí, né? Um estudo cujo deram o nome de Estudo dos 7 Países, e acabou fazendo afirmações errôneas, assim, errou muito em fazer algumas afirmações, fazendo comparações que logo depois, assim, caiu por terra, digamos assim, afirmações que sem base científica. Keys alegou o seguinte, Dr. Keys alegou o seguinte, que todas as gorduras saturadas e insaturadas, colesterol alimentar e etc e tal, eram basicamente a mesma coisa. Isso foi o fim da sua reputação. Esse erro fundamental levou décadas, mas graças a Deus e o bom senso de pessoas que se aprofundaram nos estudos nutricional, provou e foi provado que Ancel Keys, um doutor renomeado, estava completamente errado. Agora você vê, estudo de restrições calóricas. Pois bem, vamos falar um pouco disso. Vamos falar com base hoje nutricional. Nutricionalmente falando, um repolho não equivale a um pão branco, mesmo que ambos contêm carboidratos. Está compreendendo? Uma barra de caramelo não pode ser comparada com uma cabeça de couve, simplesmente porque ambos também possuem a mesma quantidade de carboidratos. Eu vou dar outro exemplo. Uma colher de margarina de pura gordura trans, veneno, não pode ser comparada a um abacate simplesmente porque ambos contêm a mesma quantidade de gordura. Está compreendendo o que eu estou falando? Graças ao nutricionismo, o erro de Keys caiu por terra. Agora vamos falar um pouco de gordura trans, óleos ômega 6,
como assim o chamam, né? Que já até foi considerado alimentos saudáveis e que alguns hoje ainda insistem em dizer que é. Mas por conta de um erro, graças a Deus, o nutricionismo, novamente falando, estudos nutricionais, pesquisas científicas comprovadas, já sabemos que não são nada, mas nada saudáveis. Entenda bem, os ômega 6, os óleos vegetais, onde muitos usam até hoje, né, nas tradicionais cozinha pelo mundo afora, principalmente no Brasil. Vamos falar de Brasil. Hoje no Brasil ainda se usa muito, gente, muitos países, alguns países já baniu esse tipo de gordura, mas no Brasil não, no Brasil ainda se usa demais ainda. Isso tem que mudar. Quanto mais se estender esse veneno na cozinha do povo, mais problemas de saúde as pessoas vão ter lá na frente. Porque uma coisa é certa, gente, a conta chega. Por mais que venha tardar, por mais que possa demorar um pouco, mas ela chega. Eu vou explicar mais ou menos aqui, gente. Os ômega 6, os óleos vegetais, eles são a família de ácidos graxos poliinsaturados, gordura poliinsaturada, que são convertidos em mediadores altamente inflamatórios, gente. São alimentos inflamatórios de nome eicosanoide, guarda bem esse nome. Na época que os óleos vegetais e gorduras trans eram considerados saudáveis, o que aconteceu é que, para substituir a manteiga, os norte-americanos se afundaram cada vez mais nessa banheira em que eu chamo de veneno, de plástico, enfim. Você pode parar para prestar atenção, faz aí um teste. Você pega um pouquinho da margarina, joga no chão, joga em algum lugar, você vai reparar que não vai acontecer nada, ela vai secar ali, com o tempo ela vai secar. Agora você pega a manteiga de origem animal, que vem do leite animal, e joga. Você não conta 1 minuto, logo você vai ver que vários insetos vão estar ali devorando esse alimento. Bom, será que os insetos sabem mais do que a gente? Tá aí uma pergunta. Deixa aí nos comentários. Bom, com grandes campanhas publicitárias destinadas a se destacar, projetada em 1969 como uma alternativa barata, os fabricantes de manteiga não gostaram nada da novidade. E lógico, rapidamente começaram a marginalizar o produto, a nova invenção, um novo alimento que veio para derrubar os produtores de manteiga, de alimento de verdade, de origem animal. E aí, com toda essa avalanche de protestos, conseguiram frear um pouco dessa produção toda, desse produto, desse veneno da margarina, por meio exatamente de leis. Mas aí a grande ruptura veio por meio da Segunda Guerra Mundial. E aí não teve jeito, gente. Com a Segunda Guerra Mundial veio o que muitos não queriam, veio a escassez da manteiga. E aí a maioria dos impostos e leis contra a margarina foram revogadas, já que não se havia mais manteiga disponível no mercado. Essa ação reabriu um novo nascimento da margarina nos anos 1960 a 1970, se eu não me engano. Ironicamente, essa alternativa mais saudável, para não dizer outra coisa, cheia de gorduras trans, veneno, plástico, na verdade estava matando uma série de pessoas, inclusive, acredite ou não, ainda mata. Gente, tanto a margarina quanto os óleos, que chamam aí de óleos ômega 6, requer uma série de procedimentos, gente, industrial, incluindo aí pressões, extrações de solvente, uma série de química, gente, refinação de gomagem, branqueamento, desodorizado, enfim, não há nada de natural nesses alimentos, na margarina, esses óleos vegetais cheios de gordura trans. Entenda isso, gente. Bom, e esses produtos se tornaram popular numa época que produtos artificiais eram classificados como bons. Essas gorduras já foram, sim, consideradas gorduras altamente qualificadas como alimentos super saudáveis. Bom, o fato é que por muito tempo as pessoas da minha geração, desses anos com que eu falei aqui, nos entupimos desses alimentos. Aos pouquinhos estamos desmamando desses alimentos. Algumas pessoas já desmamaram há um tempo. Eu, particularmente, na minha casa, isso não entra mais.
Mas o fato que é inegável é que a gente consumimos e consumimos muito por conta desse erro. Nós tomamos sucos artificial de laranjas, bebemos refrigerantes artificialmente adoçados. O fato é que, por um tempo, achamos que éramos e somos mais inteligentes que a natureza. Sim, porque seja lá o que a mãe natureza tivesse feito, a gente sempre acha que podemos fazer melhor. E é sempre aí que é o erro, e é sempre aí que mora o perigo. Afinal de contas, o que poderia dar errado, né, gente? Nada. Tudo, gente, tudo. Ao continuar nesse erro, uma coisa é certa: um dia a conta chega. Você deve estar se perguntando, tá, mas devemos optar pelo quê? Tem muita gente que já sabe, mas talvez você seja um que ainda não saiba. Eu costumo classificar como 3 as melhores gorduras como forma de alimentos a serem consumidas. Em primeiro lugar, eu coloco o óleo extra virgem do coco, riquíssimo em ácido láurico, que no organismo se transforma em monolaurina. Em segundo, falando aqui de novo, já que foi tanto citado aqui nesse vídeo, a manteiga de origem animal, cuja matéria-prima é o leite de vaca. Em terceiro lugar, eu digo que é a banha suína, né? A famosa banha que os nossos pais, muitos antigos, insistiam em usar por costume, às vezes não por saber que era saudável, mas por costume. E por aí vai. Aí vem depois a gordura do abacate, mas aí já não dá para cozinhar. Eu estou falando de gordura que você vai cozinhar, usar para fritura, usar para refogado, usar para, enfim, para preparar o alimento de modo geral. Se apega nessas 3 aí que hoje, nutricionalmente falando, são consideradas as melhores gorduras que existe hoje para se alimentar. Fechado? Eu vou terminando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Aquele abraço.